prezados alunos e prezadas alunas. No vídeo de hoje comentaremos um rapid fire ou uma questão rápida sobre fenômenos fisiológicos, abordando, obviamente, a lesão sarcomérica. Então, para nós entendermos bem de onde vem esse processo de lesão, o que é uma microlesão, né, da musculatura que a gente escuta volta e meia em academias ou em blogs de nutrição ou de hipertrofia que seja, a lesão sarcomérica ela pode ser mensurada. A gente consegue ver isso em microscópio dependendo da condição que a gente consegue obter espécimen para isso. Então, para nós realizarmos uma coleta ou uma avaliação de lesão sarcomérica, nós necessitamos de um espécimen muscular ou de uma coleta, um pedaço de músculo esquelético para que isso seja analisado. Conforme pode ser observado aqui no nosso quadrante aqui à esquerda, nós temos um procedimento realizado que se chama de biópsia muscular esquelética. Aqui vocês podem observar que o pesquisador aqui, ele está com, né, uma agulha muito... Eu já fico até com medo de lidar com essa agulha, porque é uma agulha grande, grossa, e que ela tem uma câmara dentro dela que faz um processo de guilhotina, do qual ele consegue separar o tecido muscular e consigo coletar bem esse valor aqui para depois ser processado pela histologia. Então, esse processo, como vocês podem ver, ele é doloroso, ele é algo que não é qualquer lugar do mundo que se faz, ele é caro, inclusive, né? Claro, se faz aqui toda a aplicação de higienização e também de anestesia local, mas, querendo ou não, as condições que nós realizamos uma análise para lesão sarcomérica são extremamente desconfortáveis, porque o músculo que tu fez exercício para avaliar, se isso induziu uma resposta, isso geralmente é um músculo que tu exercitaste ou outro que tu não fizeste em controle, para a gente ter uma ideia mais ou menos. Então, como é que eu consigo avaliar essa lesão sarcomérica? Bom, eu posso primeiro avaliar numa perna controle, uma perna que eu não faço exercício, e uma perna exercitada, né? Muitos estudos utilizam que os participantes do estudo realizam como se fosse na mesa extensor de joelhos, né? O sujeito fica sentado, realiza a execução em um músculo, né? Em uma perna, e o outro fica relaxado. Então, o músculo que ele exercitou é coletado com essa agulha que vocês estão vendo na projeção, e esse músculo é depois processado para histologia para a gente avaliar bem a estrutura sarcomérica e o que aconteceu nessa organização. A outra perna que não se exercitou também recebe essa coleta. Então, são pedaços de músculo que nós temos aí consideráveis ali, né, que podem ser levados para processamento posterior. Então, como é que isso é processado depois no microscópio, né? Como é que isso acontece? Então, aqui a gente pode observar um sarcômero antes de uma sessão de um exercício de força e após uma sessão de exercício de força. Aqui a gente pode observar, né, com uma régua de 2 micrômetros, né, nós temos aqui a organização de um sarcômero quase como a Disney, né, super bonito, uma foto quase que de livro, né, nós temos aqui os discos Z, banda A, banda I, bem definida, né, tudo bem organizado também porque o músculo não teve algum tipo de excesso de carga de tensão na sua estrutura. Então, ele está muito bem preservado do ponto de vista morfológico. Ao passo que o sujeito faz uma sessão de exercício, aqui eu não estou falando 8 semanas, 10 semanas, 20 semanas de treinamento. Eu estou falando, basicamente, de uma sessão de força, de execução de extensor de joelho até o máximo, ou algumas séries, como se fosse um treino de um exercício, e aí se coleta essa musculatura. Então, a gente pode ver no painel B, também na mesma dimensão, na mesma régua aqui de 2 micrômetros, nós podemos observar que a estrutura já observada, bem delineada do sarcômero, já não pode mais ser observada da mesma forma. O que quer dizer que o músculo exercitado, além de conseguir realizar esse excesso de tensão, excesso de força, e por N motivos celulares e teciduais que permitem a execução desse trabalho da força, né, realizado por extensor de joelhos, é algo que vai induzir muita lesão, vai ter um custo. Então, essa lesão, esse processo é um dos pontos principais que a gente busca para trabalhar com uma dieta para hipertrofia. E não significa que quanto mais lesão eu tiver, no caso, mais eu induzir, maior hipertrofia. Isso não significa. O que significa é que eu tenha que dar o máximo de indução dessa lesão para que o sujeito depois consiga induzir uma resposta de supercompensação. E aí que entra a questão dos profissionais educadores físicos, né? Profissionais de educação física e educadores físicos, que vão prescrever um treinamento adequado para cada pessoa, para cada nível de treinamento físico, para cada objetivo,
para que aí sim induza essa resposta anabólica. Então é muito importante deixar claro que quando a gente vai avaliar um paciente, um cliente, um sujeito que quer hipertrofia muscular em um determinado momento da sua vida, nós queremos efetivamente que ele chegue ao longo dos períodos de treino com essa imagem. A gente precisa induzir isso aqui, junto com um trabalho em conjunto com profissionais de educação física e educador físico, mas sim, isso deve ser bem atingido. Tem pessoas que têm uma noção de treinamento, já porque já treinam muito bem, já treinam há muito tempo, e sabem muito bem o nível ou o estímulo adequado para induzir isso, né? Mas tem muitas pessoas que são iniciantes e não recebem ou não procuram o suporte de profissionais de educação física, o que é um problema, porque vão ficar muito tempo treinando, o qual não vai induzir uma resposta anabólica ideal. Então, o ideal é a gente buscar um sarcômero preservado, bonito, né, bem delineado, para transformá-lo, obviamente, numa lesão. Aqui a gente só está vendo a estrutura sarcomérica, mas o que mais acontece nessa estrutura de lesão onde as bandas sofrem excesso de tensão? Aqui a gente está vendo o extravasamento de material intracelular, de líquido. A gente vê o próprio músculo, quando sai depois do exercício, fica mais inchado, né? Quero ficar mais inchado, continuar inchado, mas em uma hora e pouco, o músculo parece que murcha de novo, né? Porque durante a execução do exercício, ele é extremamente agressivo para o músculo. Veja bem essa foto, isso aqui parece que passou um furacão aqui, né? E isso causa uma lesão bem considerável na musculatura, mas que, dado o tempo, dadas dezenas de horas para recuperar o mesmo grupo muscular, além da força, a estrutura morfológica consegue ser recuperada também. Por meio de mecanismos supercompensatórios, né, o corpo possui diferentes formas com células satélites e ativação de fatores anabólicos de síntese de proteína muscular que permite que essa fibra consiga depois efetivamente estar mais anabolizada ou mais hipertrofiada, preparada, em outras palavras, para uma nova carga de treinamento, de tensão, de contração concêntrica, excêntrica e isométrica que permita essa lesão e sustente essa carga toda. Então, o ideal é que o profissional nutricionista trabalhe em conjunto com outros profissionais para que o treino seja bem prescrito, induza essa lesão sarcomérica ou microlesões sarcoméricas e que isso faça colher bem os frutos para que a dieta, o plano alimentar organizado, induza as respostas anabólicas desejadas.